Olá, voltando aqui para continuar essa série que Deus colocou no meu coração de fazer dessa maneira, de apresentar, de compartilhar, de dividir os passos pelos quais o Senhor me guiou no momento da minha adversidade. Então, talvez a dificuldade tenha batido a sua porta, um momento difícil, uma perda, e você se vê sem saber o que fazer. Eu confesso que esse desenho e esses passos eu consigo enxergar hoje, mas quando eu os vivi, eu não enxergava com a clareza que eu vejo hoje, que o Senhor tem me mostrado hoje. Então, de verdade, eu espero poder ajudar, eu espero poder estar aqui não para dividir a minha vida ou a minha experiência ou o meu testemunho, mas principalmente para que tenha significado na sua própria vida. Então, ontem eu falei um pouco sobre examine-se a si mesmo, sobre o autoexame, sobre você parar e refletir dentro daquela situação se você poderia ter feito algo diferente. E eu tenho certeza que nessa autoanálise talvez você possa perceber que não naquela situação, mas na sua própria maneira de viver, em outros aspectos você pode ser melhor. Então, nesse segundo passo, eu digo: busque ao Senhor. Não pare no autoexame, não deixe o autoexame te frear, não permita que você olhar as suas próprias dificuldades ou não, dependendo da maneira, do resultado do que você vai examinar, mas não deixe que isso te freie, não deixe que isso faça com que você se sinta diminuída. Pelo contrário, busque ao Senhor, que Ele vai trazer cura para sua alma, Ele vai trazer direção para as coisas que você descobriu sobre si mesma. Então, eu coloquei assim, diferente de mim, pode ser que na sua circunstância você em nada precise ser diferente, mas busque a Deus independente e diariamente, né? Independente do resultado desse autoexame. E diariamente, dedique-se em conhecê-lo. O conhecendo, automaticamente conhecerá a si mesmo e a sua mudança será constante, porque se tornará cada dia mais parecido com seu pai, ou mais parecida com o seu pai. A palavra de Deus, em Tiago 1:23, diz assim, Tiago 22:23, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O 24 também, que diz assim, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, é uma tolice você não caminhar junto. Por quê? Não, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, né? Então a gente às vezes tem uma força de ler, mas de nada adianta se você não praticar. A palavra de Deus é que Tiago diz que você se assemelha a um homem insensato. Porque imagina se tem coerência. Eu chegar no espelho e me olhar e eu vi que eu tô com uma mancha de batom, vamos supor aqui. E eu simplesmente não limpo. Continuo a minha caminhada e vou andando com aquilo que estava ali. Para que eu me olhei no espelho? Se não era para eu corrigir algo que estava em mim. Então aqui diz que a palavra de Deus é como um espelho. Como também não tem a menor coerência você dizer que você pratica a palavra sem conhecer, né? Porque não há, queridos, como você observar a palavra de Deus apenas através dos outros. Não há como você... Porque ela é o modelo principal. Então, nós precisamos examiná-la diariamente. Eu não estou dizendo que aquele que compartilha a palavra de Deus com você, como eu, como qualquer outro vídeo que você assiste na internet, como seu pastor que cuida de você, eu não estou dizendo que ele é uma pessoa que não tem coerência. Eu estou dizendo que o convite é para todos nós. O convite é para Deus falar conosco também de uma forma particular. Então, para isso, nós precisamos buscá-lo. Você é uma pessoa única, sua digital ninguém tem igual. Deus tem algo a tratar em particular com você e Ele fará isso de N formas. Mas eu te garanto que a palavra de Deus, como diz, é que ela é um espelho. Ela é um espelho, ela é a principal forma pela qual Deus vai moldar o meu e o seu coração. Então, quando a gente ignora esse fato, as outras coisas elas não tomam lugar nas nossas vidas.
Então, não pare no autoexame, mas busque ao Senhor. A palavra de Deus fala, lá em Êxodo, quando conta a história do povo que saiu do Egito, fala que aquele povo veio caminhando, caminhando e caminhando, e havia momentos que Deus chamava o próprio povo para se relacionar com Deus. E sabe o que o povo fazia? Mandava Moisés ir, né? Mandava Moisés ir. Será que era só por temor daquela presença que era algo, né? Deus demonstrava sua força como uma nuvem que os protegia do sol, como uma coluna de fogo que os aquecia nas noites geladas do deserto. Mas será que era só medo ou será que era uma comodidade? Não é verdade? Então, que a gente não faça como aquele povo que mandava que Moisés fosse, que a gente tenha, assim, homens de Deus que cuidam de nós, porque como é maravilhoso você ter quem cuide de você, quem ore por você, mas que principalmente a gente examine-se a si mesmo e busque ao Senhor, porque isso vai ser como duas asas de um avião na nossa caminhada, vai ser constante, vai ser diário, vai ser necessário. Então, hoje eu te digo, se a adversidade bateu na sua porta, busque ao Senhor. Examinou? Se analisou? Percebeu algumas coisas da situação? Deus ainda te mostrará muito mais, porque à medida que você conhecê-lo, você também conhecerá a si mesmo. Não seja insensato. Não. Olhe-se no espelho. Corrija. Às vezes vai ser difícil corrigir. Às vezes você vai ter que ir até alguém e pedir perdão por um ato que talvez não tenha sido completamente a sua culpa, mas ali você vai se analisar e vai ver que teve parcelas de culpa sua. Talvez você vai ter que olhar para uma doença de alguém que está do seu lado na perspectiva de que aquela vida é uma vida do Senhor. Talvez você vai ter que olhar para a sua perda, para alguém que se foi, percebendo que a vida não era sua, que a vida o tempo todo daquela pessoa era de Deus. Eu não sei o que Deus vai tratar com você, mas eu tenho certeza que se você buscá-lo, ele te responderá. Eu tenho certeza que se você buscá-lo, ele confortará o seu coração. Então, examine-se, busque ao Senhor e vamos para o próximo passo de amanhã, que eu já estou ansiosa para a gente poder tratar mais e mais da palavra do Senhor. Como é maravilhoso ouvi-lo falar com a gente e, como eu disse ontem, saber que o que ele tratou comigo pode ajudar mais alguém. Um grande abraço, beijos. Gente, então eu decidi fazer um complementozinho do vídeo e colocar aqui pra vocês com duas coisas muito importantes que eu esqueci de falar. Que às vezes a gente fala sobre buscar o Senhor, mas como? Mas a leitura bíblica é tão difícil. Então eu quis colocar aqui duas coisas que me ajudaram nesse passo de buscar ao Senhor. Eu ouvia muitas pregações de pessoas assim que Deus foi me direcionando a ouvir, sabe, homens segundo o coração de Deus, né, pastor Luciano Subirá, Helena Tanuri, são pessoas assim que me ajudaram muito, pastor Márcio Valadão. Eu não estava em uma igreja, né, quando eu passei essa dificuldade, então isso foi muito importante na minha caminhada. E Deus também trazia à minha mente alguns exemplos que eu não entendia muito bem porque aquelas coisas vinham à minha mente, mas eu pensava assim, nossa, Deus é o meu melhor amigo. A Bíblia diz que Deus é meu amigo, meu melhor amigo. E eu dou mais atenção para os meus amigos do que para Deus. Eu jamais deixaria um amigo meu me esperando em algum lugar, mas tenho deixado Deus me esperar. Tenho deixado Deus aguardar ansioso as orações, minhas orações que não chegam a Ele. E um dia eu me lembro que eu vi, não uma visão, tá, gente? Mas assim, veio um exemplo na minha mente aparentemente bobo. Mas eu fiquei pensando, imagina uma rua longa, imagina um filho, uma criança e imagina um pai lá na frente. Imagina esse pai vindo encontrar essa criança. Imagina eles vindo se abraçar. Eu tenho uma coisa para te dizer. Deus é esse pai. Só que ele não está no final da rua. Ele está do nosso lado, querendo caminhar conosco até esse final. Então,
mesmo que talvez você não saiba por onde começar essa relação, mesmo que talvez não seja familiar para você, o comunicar com Deus, o orar, o ler a palavra do Senhor, mas Deus vai te dar caminhos, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus que falam a palavra com verdade e vai te ensinar. Então, tenha o coração disposto a buscá-lo e não desista, mesmo que lhe pareça muito difícil, uma coisa muito longe, mas não desista, nem que você lê um versículo apenas, nem que você ouça um pouquinho algo do Senhor, mas não desista de buscá-lo, porque você pode ter a certeza que ele, além de ser aquele pai que vem correndo ao seu encontro quando você faz menção de ir até ele, ele também está ali do seu lado, caminhando com você, te fortalecendo, te conduzindo, tá bom?